Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo é isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não apresentamos religião para ninguém. Apresentamos a fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. Apresentamos Cristo, a vida eterna. Apresentamos o meio de escape, de salvação, que só vem através de Cristo. Então, a nossa finalidade, o nosso objetivo, os motivos e objetivos que temos aqui é levar até você a palavra na sua íntegra, na sua totalidade. Te apresentar a verdade que liberta, e a verdade é Cristo que liberta. Muito bem, nós vamos continuar aqui a nossa série no livro de Shemot, Êxodo, saída do cativeiro da escravidão para a terra prometida, para uma terra que mana leite e mel. Saída do Egito para a terra prometida. Para a noiva é a saída do mundo para entrar na palavra. E aí nós temos a caminhada de Israel, é a mesma caminhada da noiva aqui na terra. Então nós vamos continuar aqui no capítulo 7 e nós paramos e falamos sobre as duas serpentes, ou melhor, a vara de Moisés, quando se tornou em uma serpente, se transformou em uma serpente, era conhecida como a vara de Deus, e nós já explicamos na lição passada que aquela vara, o madeiro simboliza o Calvário, e quando ela se transforma em serpente, simboliza o pecado já julgado. Então, no Calvário, Cristo julgou todo o pecado. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões. É uma obra consumada. Por isso que o profeta William Branham batia na tecla e dizia: cura divina, salvação, é uma obra consumada, foi tudo consumado no Calvário, basta você receber. E quando eles se apresentaram a Faraó, Deus diz: faça tudo conforme eu disse a vocês, faça tudo conforme aquilo que eu te disse para fazer. E quando ele pedir um sinal, lança a tua vara e ela se transformará numa serpente. Mas aí vieram os magos do Egito, Janes e Jambres, e também com as suas ciências ocultas transformaram as varas que eles tinham em serpente. Veja que o inimigo, ele pode personificar qualquer coisa, como nós falamos, só não pode amar. Ele só não pode personificar, ele só não pode personificar o amor. Por quê? O amor é o próprio Deus. Então, a única coisa, todos os outros dons o inimigo ele pode personificar. Ele pode trabalhar através dos dons, mas através do amor que lança fora todo medo, o amor que jamais se acaba, o amor que é o vínculo da perfeição, o amor a qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O inimigo não pode personificar. Então, tem muitas, vamos dizer, os dons espirituais, ele pode personificar qualquer um. E aí você pode, o que evidencia que a pessoa tem o Espírito Santo, a evidência da pessoa ter o Espírito Santo é uma fé genuína em toda palavra, não são dons. Isso é evidência. Então ele vai dar fruto disto. E a Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Então, eu não vou entrar no mérito disto aqui, mas vamos lá. Janes e Jambres vieram com suas ciências ocultas e também transformaram as varas em serpente. Lá com suas ciências ocultas que a Bíblia fala, que o diabo pode personificar, a própria Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz, olha, em anjo, parecendo que está portando a luz, mas para enganar. Porque o engano, ele não vai partir daquele que você já conhece, não. O engano, ele é sorrateiro. E a maior mentira é 99% da verdade. É a maior mentira. Porque é difícil de você descobrir se aquilo é falso ou não. Então veja só. Então vamos seguir aqui em frente. Mas eles não contavam com que a vara de Moisés, que tinha transformado em serpente, iria engolir, tragar aquelas duas de Janes e Jambres. Observe, aquelas duas serpentes de Janes e Jambres simbolizam a morte e o inferno. E aí Cristo tragou a morte e o inferno. Quem tem Cristo, a morte e o inferno já não mais existe para ele, porque Cristo já tragou isto. É maravilhoso. Então vamos lá. Aí nós vamos continuar aqui no capítulo 7. Nós vamos ver, e nós vamos entrar aqui no capítulo 7, a primeira praga, porque Faraó recusa em deixar o povo ir por causa da sua teimosia. Deus endureceu o coração de Faraó. Agora Deus vai descer com braço forte, com mão poderosa. E aqui nós vamos ler alguns versículos para a gente fixar a nossa base. Observe. Vamos ler aqui a partir do 14. 7:14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar o povo ir. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu, o Senhor, eis que eu com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que está no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Vamos parar aqui. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os meus lábios e o meu coração agora para falar a tua palavra. Unge os corações e os ouvidos das pessoas que estão do outro lado. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, conforme a teimosia de Faraó, coração endurecido,
agora vai vir as pragas. O braço forte e poderoso de Deus vai agir. Consequências gravíssimas para o Egito, que recusou obedecer ao que Deus mandou. As pessoas recusam Deus e aí vem as consequências gravíssimas sobre suas vidas. Por isso que nós vemos o mundo atolado em tantas mazelas. Consequência de quê? Da desobediência a Deus. Por que será que a primeira praga a descer sobre o Egito começa com sangue? Você vai ver que a primeira praga começa com sangue e a última praga também é com sangue. A morte dos primogênitos. Se você observar, meu amado, a redenção também ela começa com sangue e termina com sangue. Se você observa em Gênesis, o primeiro a matar um animal para tirar a pele dele e cobrir a nudez de Adão e Eva foi Deus. Derramou sangue lá em Gênesis. Se você observa, a Bíblia vem para nós e diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Nós temos a redenção pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Então lá já uma prefigura que Deus estava dando lá no Éden, que um dia o cordeiro seria morto. Quem é este cordeiro? Jesus Cristo, para nos redimir. E se você vai observar, enquanto na casa dos egípcios estava acontecendo a morte dos primogênitos, na casa dos israelitas o sangue estava lá para proteger eles do anjo da morte. Você vai observar como a Bíblia ela é perfeita. Então a primeira praga começa com o quê? Com sangue. Transformar as águas do Egito em sangue. Com aquela vara. E como já dissemos, aquela vara simboliza o Calvário. Tenha o Calvário na sua vida. Coloque isto no coração todos os dias, o que Cristo fez por você. Seja grato por Ele, que você está credenciado a ir em frente e fazer grandes coisas. Ali estava Moisés e diz que iria ferir as águas do Egito, do Nilo, e as águas iriam se transformar em sangue. Começa a primeira praga com sangue. Então você tem, começa com sangue, termina com sangue. Redenção começa com sangue, termina ali com sangue. A prefigura lá em Gênesis estava apontando para Cristo, que iria trazer a redenção para nós através do seu sangue lá no Calvário. Faraó recusa deixar o povo ir. Então agora vem as consequências. Consequências gravíssimas. Você sabe que a palavra Egito, ela vem da palavra Mitzarim, que significa fronteira ou limitação. Sair do Egito é sair das nossas fronteiras, das nossas limitações. Nós temos que sair, porque o que é dado para nós, o que Deus promete é uma terra que mana leite e mel, e esta terra é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma fonte de gozo, de alegria. O Espírito Santo te guia em toda a verdade. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você tem. Então Moisés vai a Faraó e ele diz: deixe o povo ir. Você recusa deixar o povo ir. Então as águas do Nilo, que vocês tanto veneram, o rio Nilo,
vai se transformar em sangue, você vai começar a ver o braço forte do Senhor, de Adonai. Como eu falei na lição passada, Yud, Re, Vav, Re, que é a junção dos 3 tempos verbais do verbo ser, presente, passado e futuro. Eu serei o que serei. Então ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele não muda. Então agora o Egito estava sentindo o poder do braço forte. Então eu vou prosseguir aqui no versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito. Você vê que Cristo foi dilacerado no Calvário para derramar sua última gota de sangue para nos salvar. Agora estava havendo sangue em toda a terra do Egito como consequência de rejeição a Deus. Sabe, tem uma consequência para aqueles que rejeitam a Deus. Assim, nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim conforme o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Eles fizeram conforme o Senhor mandou. E todas as águas do Egito se transformaram em sangue como consequência da desobediência, de não obedecer à voz de Deus. As pessoas querem culpar Deus pelos seus sofrimentos, mas não olham para sua própria desobediência, sua própria rejeição a Deus. Se Deus é tão bom, é assim que as pessoas dizem, porque existe tanta maldade. E a sua consequência de ter rejeitado a Deus. E aí vem, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Mais uma vez vêm os magos com seus encantamentos para personificar. Haverá uma surpresa muito grande. Pessoas que pensam que vão estar no céu não vão estar. Pessoas que pensam que estarão lá, deixa eu usar aqui no futuro, estarão lá, não vão estar. Observe, personificação mais uma vez. Os magos dos egípcios, com os seus encantamentos, fizeram o mesmo. A Bíblia deixa clara, fizeram o mesmo. E aí endureceu mais e mais o coração de Faraó. Mais e mais. Satanás, nós estamos vivendo hoje, agora num mundo de personificação. Os espíritos seriam parecidos que, se possível, enganariam o próprio eleito. Veja, como faz parecido. E é tantas religiões no mundo. Mas vai chegar um momento que Janes e Jambres não vai conseguir fazer mais. Então o inimigo vai ser desmascarado. E a única forma de desmascararmos o inimigo é quando nós amamos. Quem ama, obedece a Deus, obedece a sua palavra, fala a verdade para o povo.
ainda que tenhamos que falar a verdade com amor. Então você vai ver o seguinte, que assim, nós estamos vivendo num mundo de personificação. Você vê, não há só cura com aqueles que estão na verdadeira palavra, porque existe os milagres reais e outros tipos de milagres que estão aí. Mas você sabe, um coração rendido a Deus, Deus usa aquele coração para realizar grandes coisas, grandes prodígios. Mas se você observar, não há só cura no meio do povo que realmente serve a Deus, não. Aqueles também que estão contrários à palavra estão obtendo isto, porque a cura ela vem através da fé. O profeta diz: você não precisa ser um cristão para ser curado, mas para se manter curado, você precisa ser um cristão obediente a Deus. Vai e não peques mais para que não suceda coisa pior. Então, você tem que olhar que o Espírito tem que testificar com esta palavra. Olha só. Você quer saber se o Espírito procede de Deus? Dê o teste da palavra. Se não estiver de acordo com esta palavra, está fora. Não é de Deus, ainda que realize grandes milagres, ainda que personifique, não é de Deus. As pessoas dizem que tem o Espírito Santo, mas quando você mostra para eles que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não querem, eles ficam contrário à palavra. Mas a personificação mostra que dá uma aparência de cristão, mas não é, porque ficou contra esta palavra. A evidência que você tem o Espírito Santo é uma fé genuína em toda a palavra. Em toda a palavra. Eu tenho o Espírito Santo, mas não foi batizado como a Bíblia manda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa tem o Espírito Santo? Contrário à palavra, se a própria Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem a mesma coisa? Não tem. Mas personifica como se fosse um cristão. E enganam a muitos. Vamos lá, para a gente concluir a reflexão. O capítulo 7. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. Olha aí, por causa dos personificadores, muitas pessoas estão ficando com o coração endurecido, porque Janes e Jambres transformaram também água em sangue. Faraó endureceu seu coração e não quis saber de Moisés. Hoje, por se ter muitas religiões no mundo, estão endurecendo os corações das pessoas para ficarem ali. Quando você vem com a palavra, com a verdade, que Deus enviou um profeta para nos revelar a palavra, eles rejeitam. Da mesma forma. Observe. E Faraó não pôs seu coração nisto. Põe seu coração na palavra que você irá bem. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beber água, porquanto não podiam beber água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Então aí está. A primeira praga sobre o Egito, sangue. Então, meus amados, o que nós devemos fazer? Fé genuína em toda palavra e amar. Isto Satanás não pode fazer, mas o resto ele pode personificar. Mas o amor, que é o próprio Deus, ele não pode. Então, se você quer realmente receber o Espírito Santo, meu amigo denominacional,
creia em toda palavra. E nós estamos à disposição para batizar você em nome do Senhor Jesus Cristo. Ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés, e de várias doutrinas que nós já falamos aqui. Você jamais tem o Espírito Santo se você não crer em toda palavra. Você não recebe o Espírito Santo, em hipótese nenhuma. Você pode até ser um personificador e ser um espírito parecido, mas não é o real e genuíno cristão. Que Deus te abençoe e te ajude nesta caminhada. Então eu quero convidar vocês para os nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Você é meu convidado especial para estar conosco. Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Domingos e quartas, às 19h30. Nosso telefone para contato, o WhatsApp é 83 981 25 19 62. 81 25 19 62. Estamos à sua inteira disposição. Faça seu pedido de oração, faça sua pergunta, que nós estamos à inteira disposição. Estamos seguindo essa sequência aqui do livro de Êxodo, porque é a caminhada da igreja aqui na terra. Muitas resistências virão para fazer com que você não saia do Egito, você não saia do mundo, você não saia da denominação. Vai haver tantas resistências, mas Deus prometeu. E Deus diz: eu tirarei o meu povo com braço forte, com mão poderosa. Deus vai te tirar, eleito, da denominação. E você vai sair deste local para entrar aonde? Na palavra. Ser batizado da forma correta, praticar uma ceia da forma correta, andar com ordem, decência, pudor. Você praticar todas as doutrinas que a Bíblia ensina. É desta forma. Que Deus te abençoe e te ajude a compreender essas coisas. Fique na paz. Shalom.